O Mega Drive colocou a Sega no topo do mercado e foi um dos consoles mais importantes da história dos videogames. Mas como foi o processo da sua criação? E como a Sega utilizou a aprendizagem com os seus erros do passado para criar o primeiro 16 bits do mundo? Se você quer saber mais sobre essa história, então seja bem-vindo ao Cricas Game Beats. Tudo começou no início dos anos 80. Nessa época, um videogame fabricado por uma empresa até então desconhecida havia salvado a indústria dos videogames e recuperado a fé do mercado ocidental nos jogos eletrônicos. Pois é, o Nintendo Entertainment System, mais conhecido por Nintendinho, conquistou o mundo dos videogames em uma ascensão meteórica e contou com a ajuda de um certo encanador bigodudo para dominar mais de 90% do mercado norte-americano de games, o que fez com que décadas de sucesso da Atari nesse setor, por exemplo, parecessem brincadeira de criança. Mas o que isso tem a ver com o Mega Drive? Diversas produtoras ficaram de olho nesse sucesso, e uma delas foi a Sega, uma empresa originária da fusão de americanos e japoneses, fundada na década de 60 e que havia se estabelecido como uma das principais potências dos jogos eletrônicos graças aos seus fliperamas, que haviam conquistado popularidade mundial desde os anos 70. A Sega enxergava nos videogames caseiros uma oportunidade para expandir seus negócios, querendo levar a experiência dos seus fliperamas para dentro das salas de estar. E no início dos anos 80, já havia brincado com isso na sua primeira tentativa de entrar nesse mercado, com o SG-1000, um aparelho extremamente fragilizado e pouco popular, que ficou restrito ao Japão e serviu apenas de cobaia para o que viria mais à frente, já que a primeira tentativa real de fincar sua bandeira no mercado de videogames caseiros veio com o Master System. Esta era uma espécie de versão da Sega para o console de 8 bits da Nintendo, e deveria servir de concorrente ao incrível sucesso que era o Nintendinho. O Master System tinha maiores capacidades gráficas e de processamento que o aparelho da Nintendo, e diversos jogos dos arcades da Sega ganharam versões extremamente competentes para o console. Só que não foi o triunfo que se esperava. Muito em função dos contratos de exclusividade da Nintendo para com as produtoras de games da época, o Master System recebeu poucos títulos de peso além dos da própria Sega, o que foi decisivo para o console, e com exceção de alguns países da Europa e do Brasil, graças a um trabalho de excelência da Tectoy por aqui, o Master System se mostrou incapaz de causar qualquer impacto nas vendas do NES. Após 4 meses do seu lançamento nos Estados Unidos, apenas 125 mil unidades do produto haviam sido vendidas, enquanto que nesse mesmo período, 2 milhões de NES haviam saído das prateleiras. Ficava claro que a Sega não conseguiria medir forças com que a Nintendo havia se transformado, e incapaz de continuar investindo em uma causa perdida, eles decidiram ceder todos os direitos de marketing e distribuição do aparelho para uma fabricante de brinquedos chamada Tonka, que não tinha qualquer experiência na indústria dos jogos eletrônicos, e nos 2 anos seguintes, pouco fez para mudar essa reputação. Parte disso devido ao fato de que competir com a Nintendo tornara-se uma missão praticamente impossível, além de que a Sega fazia questão de marcar agressivamente o preço dos seus produtos, o que deixava a Tonka quase sem margem de lucro e consequentemente sem incentivo. Hayao Nakayama, o presidente da Sega Enterprises, chegou à conclusão de que, uma vez que não conseguiam vencer essa batalha no terreno dos 8 bits, talvez devessem levar a guerra para uma outra área, dessa vez, pelo menos tendo a vantagem de serem os primeiros. E assim, sem qualquer cerimônia, voltaram a atenção para a próxima geração de videogames e aposentaram o Master System. Um ano depois de ter abandonado o mercado nas mãos da Nintendo, no entanto, a Sega voltou à festa com uma roupa nova. Em 1988, sob a direção de Hideki Sato, chefe da equipe de P&D da companhia, um grupo de engenheiros conseguiu condensar em uma placa menor a tecnologia de uma das mais bem-sucedidas placas de arcade da Sega até então, a System 16. Esta foi a placa responsável por apresentar ao mundo algumas das franquias de maior sucesso da Sega nos anos 80, como Golden Axe, Altered Beast e Shinobi. A Sega queria tirar vantagem dos recursos de programação que já existiam para se produzir um jogo de arcade, e para isso, queria que o seu novo console tivesse a maior afinidade possível com as máquinas de fliperama existentes no mercado. E graças a um acordo com a Motorola, o seu novo sistema caseiro receberia o mesmo processador utilizado nas máquinas de fliperama da Capcom, SNK e da própria Sega, o Motorola 68000, que possibilitava a Sega atingir 2 objetivos de uma vez só, tanto a almejada fidelidade com as placas de arcade,
quanto o desempenho necessário para suportar os jogos delas. Mas pouco adiantaria um bom desempenho nos jogos se a capacidade sonora do seu novo videogame não fosse suficiente para lembrar ao jogador o ambiente sonoro de um fliperama. O som PSG, característico dos videogames de 8 bits, passaria longe de alcançar esse feito, o que fez a SEGA procurar a Yamaha para fornecer um chip sonoro baseado em síntese de FM. O Yamaha 2612 foi desenhado para possuir enorme similaridade com os chips sonoros utilizados nos arcades da época, e dava ao novo console da SEGA a característica primordial da sua geração, as fortes batidas das músicas eletrônicas dos anos 80. E eu já fiz um vídeo bem completo sobre isso aqui para o canal, e vou deixar o link aí no cartão caso você tenha interesse de acompanhar. A SEGA sabia que precisava convencer o público de que o seu produto era o melhor, e sabia que os gráficos eram um ponto de partida para chamar a atenção das pessoas. Em teoria, o videogame que eles acabaram de criar tinha a capacidade de exibir até 64 cores simultâneas de uma paleta de mais de 512 cores disponíveis, o que era bem acima do limite teórico de 16 cores simultâneas do Nintendinho, por exemplo. De acordo com Masami Ishikawa, que foi o designer de hardware desse projeto, o chip base do console contaria com alguns recursos gráficos mais avançados do que o que vimos no resultado final, como efeitos de distanciamento, zoom e rotação dos pixels feitos no próprio hardware, algo que mais tarde foi utilizado a exaustão pelo seu principal concorrente, mas que para a época tornaria o que os engenheiros chamam de design do circuito grande demais para caber em um chip só, o que elevaria os custos tanto de produção do videogame quanto de venda para o usuário final. No entanto, dezenas de jogos foram capazes de utilizar esses mesmos efeitos especiais via software, através de truques de programação, o que acabou não se mostrando uma perda tão significativa nas capacidades do aparelho. Em suma, o novo videogame da SEGA era o mais próximo que se existia de um fliperama caseiro, tendo um hardware muito próximo aos arcades existentes, o que lhe conferia gráficos e sons acima de tudo que existia no mercado de consoles da época. Por mais surpreendente que parecesse, a SEGA havia acabado de criar o primeiro videogame com processamento 16 bits do mundo, o Mega Drive. Antes do Mega, um videogame chamado PC Engine, o TurboGrafx 16, já tinha exibido gráficos com qualidade de 16 bits, porém como seu processador principal era só de 8, até hoje rola muita polêmica sobre qual foi o primeiro videogame com 16 bits real do mundo, ele ou o Mega. O fato é que o orgulho dessa façanha fez a SEGA estampar, com enormes letras douradas, o carimbo de 16 bits direto na carcaça do Mega Drive, para com isso mandar dois recados em um só, que o videogame mais poderoso até então havia chegado e que tudo que você viu no NES até então era só uma brincadeira de criança perto dele. Visualmente, o Mega Drive foi desenhado para parecer com um aparelho de som. Você não entendeu errado. Segundo o Hideki Sato, que falamos anteriormente, a SEGA acreditava que as pessoas consumiriam videogames da mesma forma como se divertem com música, e resolveu dar ao console um aspecto de aparelho de som, que seria visualmente agradável ao lado de uma televisão. Daí vem a coloração preta do console, e é por isso que ele possui um círculo na base onde se insere os cartuchos, para lembrar o visual da tampa de uma mídia de CD. Depois de 24 meses desde o início do seu desenvolvimento, o Mega Drive finalmente estava pronto. No entanto, a SEGA não sabia o que fazer com seu produto. A recordação do fracasso do Master System permanecia muito viva. Então qual estratégia deveria ser adotada? Voltar ao ringue e tentar nocautear a Nintendo mais uma vez ou seguir uma rota mais segura, licenciando a sua nova tecnologia para uma outra companhia? Depois da monumental derrota nos 8 bits, por mais surpreendente que pareça para você hoje, foi escolhida a segunda opção. Pois é, a SEGA procurou diversas companhias proeminentes no mercado para licenciar o seu produto, mas somente uma foi tola o suficiente de acreditar ser capaz de derrotar a Nintendo: a Atari. Michael Katz, chefe do setor de videogames da empresa, gostou da ideia e logo se convenceu que o console 16 bits da SEGA era a passagem de volta para o topo que a Atari tanto desejava. Só que após apresentar o Mega Drive para o presidente da companhia, Jack Tramiel, a oferta acabou sendo recusada, já que a Atari não sentia confiança suficiente para voltar ao mercado naquele momento, e por causa disso, Michael Katz deixou a companhia americana para se juntar à SEGA, se tornar o segundo presidente da SEGA dos Estados Unidos e ser o homem responsável por lançar o Mega Drive naquele território. Lá, ele enfrentou um estranho problema logo de cara. O nome Mega Drive já havia sido patenteado nos Estados Unidos por uma empresa que fabricava disquetes para computadores. Ou seja,
Caso a SEGA quisesse manter o nome original do console também nos Estados Unidos, provavelmente teria que travar algumas batalhas em tribunais para ter esse direito. Sendo assim, os Estados Unidos foi o único país do mundo onde o Mega Drive foi lançado com outro nome, Sega Genesis. Em termos religiosos, Gênesis é o nome do primeiro livro da Bíblia, o livro sagrado de quem é cristão. Ou seja, filosoficamente, esse era o nome ideal para marcar o recomeço da SEGA na indústria dos videogames. E por questões culturais, algumas mudanças foram feitas também na carcaça do aparelho. A SEGA americana acreditava que o logo dourado 16 bits da versão japonesa era grande demais e utilizava uma cor considerada fora de moda nos Estados Unidos. Dessa forma, o 16-bit do Sega Genesis ganhou dimensões mais modestas e uma coloração prateada, com a finalidade de descer melhor no gosto norte-americano. Algo parecido com o que aconteceu no botão de reset, já que o azul do aparelho japonês era considerado uma cor infantil demais nos Estados Unidos, o que levou à troca pela cor cinza. Enquanto isso, o pessoal da SEGA japonesa comemorava o lançamento de Altered Beast para o Mega Drive. O jogo era uma conversão direta do fliperama mais procurado da SEGA naquele momento, e tinha impressionado a SEGA internamente por quase não existir diferenças entre a versão original do arcade e a recém-criada para o Mega Drive. Era a consolidação que a SEGA tanto precisava para começar a guerra com a Nintendo no mundo todo. No Japão, o Mega Drive havia alcançado um sucesso mediano no seu lançamento, e isso rendeu grandes expectativas em relação aos Estados Unidos. Expectativas tão altas, na verdade, que Nakayama criou um grito de guerra, Hyaku-Mandai, que em japonês significa 1 milhão de unidades. Esperava-se que Michael Katz conseguisse vender mais que 1 milhão de Sega Genesis até o fim do seu primeiro ano no cargo. No entanto, no fim desse período, apenas 350 mil unidades haviam sido vendidas. Não eram resultados terríveis, mas também não eram excelentes, principalmente levando-se em consideração o tamanho do mercado norte-americano. Além de que a essa altura já começavam a surgir os primeiros rumores sobre o possível novo console da poderosíssima Nintendo. Preocupações demais na cabeça da SEGA, que sabia que precisava se estabelecer no mercado antes da chegada do seu principal concorrente. Uma verdadeira corrida contra o relógio. O que faltava para o Mega Drive alcançar o sucesso comercial que a Nintendo alcançou? E como convencer as produtoras a desenvolverem jogos para o console se ainda estavam presas à Nintendo? Talvez faltasse identidade à companhia, identidade essa que deveria ser construída com as pessoas certas, com o marketing certo e com o jogo certo. A Disney tinha o Mickey, a Nintendo tinha Mario, e a SEGA? Qual figura seria responsável por dar essa identidade à companhia? Só que essa história e a de um certo ouriço azul que sozinho conseguiu mudar o rumo de uma indústria, você vai conferir apenas no próximo vídeo desse especial. Mas espera lá, pois para esse vídeo ser produzido, vou estabelecer uma meta de pelo menos 400 likes nesse vídeo que você está assistindo agora. Então se quiser ajudar o canal, já deixa o seu like e se inscreve aqui para dar aquela força para mim. Vídeos como esse dão muito trabalho para serem feitos, então ativa as notificações aí no sininho do YouTube para pelo menos o conteúdo chegar até você. Esse vídeo não teria sido possível sem o incentivo dos fãs aqui do canal, e agradeço de coração a cada um de vocês pela paciência que tiveram. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!